hoje nós vamos falar da caridade. Fora da caridade não há salvação. Se não nos envolvermos profundamente no que realmente a caridade nos transmite, não alcançaremos o nosso alívio, vamos dizer assim, na nossa consciência. No vocabulário cristão, o amor que move a vontade, a busca efetiva do bem de outrem e procura identificar-se com o amor de Deus é o amor caridade. Então nós vimos nas bem-aventuranças, quando Jesus subiu ao monte e nos abriu a boca ao mundo e nos revelou, principalmente, iniciando sobre a humildade e terminou na sua culminância dizendo sobre a caridade. Então, naquelas lições no Sermão da Montanha, nós percebemos a importância da caridade, mas precisamos aprendê-la profundamente. O dicionário ele não é capaz de conceituar a caridade de modo completo. Esta não pode ser definida apenas teoricamente ou por palavras. Não tem como definirmos a caridade somente por palavras. Ela é virtude, ela é sentimento. Por isso, ela está no topo das bem-aventuranças. Também Kardec elege a caridade como a máxima moral da doutrina espírita. E o Kardec nos diz: fora da caridade não há salvação. Então é muito sério, gente. Que salvação é essa? Por que ele diz isso? Fora da caridade não tem como nos elevarmos espiritualmente, moralmente e nos salvar do homem velho, daquela pessoa a qual nós estamos aqui exatamente para modificar. Nós estamos aqui reencarnados para nos modificarmos. E a caridade é a virtude superior a tudo isso para que nós possamos alcançar. Então, é imprescindível, por isso que Kardec coloca lá no 15º capítulo, fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em ação. Então, não adianta dizer que eu amo, eu tenho que atuar com amor. O indivíduo maduro espiritualmente parte para a ação. Ele não se contenta apenas com o seu trabalho de desenvolvimento interior, mas necessita compartilhar, auxiliar. No dizer de Jesus, move-se por causa da justiça e por isso é perseguido. Então, muitas vezes nós somos perseguidos porque nós queremos atuar. E como as pessoas, nós temos todos gravados na nossa consciência as leis divinas. E de acordo com as leis divinas, nós temos que praticar a caridade. Ela está aqui, gravada. Se eu pratico a caridade, na sua mais profunda, vamos dizer assim, significação, às vezes nós causamos naquelas pessoas que não conseguem uma certa inveja, uma baixa estima em relação, e é por isso que nós somos perseguidos. Então, nós somos apontados. E às vezes eu até brinco, eu falo assim, que nós, que somos espíritas, que às vezes a gente tem que vir no centro na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sempre tem uma coisa, hoje é dia de estudo, amanhã é dia de palestra, aí outro dia é dia de oração, outro dia é dia de fazer algum trabalho. Às vezes alguém lá de casa fala assim para a gente, leva a cama para lá. Você vai de novo? Você tem certeza que você tem que ir de novo? Não pode deixar, não? Então, nós somos perseguidos porque queremos fazer algo de bom, de elevação. Mas aí é onde nós provamos, né, a nossa maturidade em termos da nossa elevação. Eu vou. Aí eu costumo até dar o meu exemplo de quando eu comecei a fazer palestras e sair de casa todos os dias, porque lá no Brasil, todos os dias eu saio
na região toda ali, onde eu moro. Às vezes vou até longe, volto. Nos primeiros 10 anos, que faz 40 anos que eu faço palestra, que eu comecei com 5, tá? Então, por isso, faz 40. E meu marido não concordava. E aí eu chegava em casa, ele olhava no relógio e virava a cara. Mas eu pensava comigo, eu não estou fazendo nada errado. E no momento que eu estou indo, eu estou estudando também, eu estou buscando a minha elevação, não só pelo fato de fazer a palestra, mas pelo fato de que fazer a palestra eu tenho que estudar. E estudando, eu também estou procurando a minha elevação. Então, por isso foram 10 anos. Passados uns 10 anos, mais ou menos, ele mudou completamente. Hoje ele é o meu maior incentivador, ele também já faz palestras e fala, não, eu cuido do carro, pode deixar, do motor, do pneu, e você vai embora e faz, né? Tanto é que vou ficar aqui ainda alguns dias, vou ficar aqui nos Estados Unidos 25 dias para fazer palestras e ele não se opôs em nenhum momento e dá todo o apoio para mim. Então, é por isso que nós, às vezes, somos perseguidos porque queremos fazer algo de bom. E aí, o mais importante é não desistirmos. É termos a consciência desse nosso foco, desse nosso objetivo aqui na Terra. Quem faz o bem é alvo de perseguições em um mundo de expiações e provas. Quem não faz nada não chama a atenção para si e transita despercebido pela existência, como é a rotina de grande parte da multidão. Então, quem não faz nada chama atenção. Agora, aquele que faz, aquele que se mexe, as pessoas olham. E se elas não conseguem fazer aquilo que aquela determinada pessoa está fazendo, incomoda ela. Porque ela sabe que ela também deveria fazer. E aí, como ela não consegue, ela critica, ela aponta. Por isso que não podemos desistir. E aqueles que se propõem a fazer a caridade, a ajudar, a se envolver, tem que ter um pensamento muito firme. É mais cômodo, né, deixar a vida passar e não fazer nada. É mais cômodo. Deixa a vida me levar, né, como diz aquela música. Não. O mais importante é você não se acomodar. Por que nós estamos aqui? Para buscar a nossa elevação. E Kardec disse o quê? Fora da caridade não há salvação. Então eu tenho que buscar. O que é a caridade? O que eu tenho que fazer para me salvar? O que é essa salvação? É a minha elevação espiritual e moral, é não perder a oportunidade de estar aqui. Quem parte para a ação, em algum nível, sofre perseguição. Na caridade, o processo de crescimento interior se transforma em ação. É através dela que o espírito mostra a potencialidade. Então, se eu tenho vontade de progredir, eu tenho que agir. Não adianta eu ficar na mesmice. Sabe, na acomodação. Eu digo até aqui na casa espírita. Dia de palestra. Eu vou na palestra, escolho um dia na semana. Não, não é só isso. Se eu me propus, eu tenho que me movimentar. O que mais eu posso fazer? Qual o trabalho que eu posso ajudar de alguma forma? Aí eu vou me adequando, eu vou, né, me envolvendo, eu vou agindo. É isso, por isso que fora da caridade, a caridade engloba tudo isso, gente. Esse envolvimento de várias formas. É, na verdade, a etapa primeira para a construção, quando eu começo a agir. Porém, somente através da caridade é que revela toda a sua potencialidade. Mas por que na caridade? Porque na caridade se apresentam os ingredientes, olha só, presta atenção, da renúncia, do sacrifício e do enfrentamento. Por quê? Porque é na caridade que eu vou me renunciar, às vezes, um pouquinho àquilo que eu gosto, as minhas acomodações, né? A minha folga.
Eu vou ter que tirar um pouquinho disso, eu vou ter que me movimentar para poder praticar. Então, por isso que diz aqui, a renúncia, o sacrifício do enfrentamento. O enfrentamento comigo mesmo, da minha ociosidade. Vamos falar a palavra literalmente portuguesa, da minha preguiça. Então, eu vou ter que me movimentar. Eu vou ter que sair disso. Então, é algo que eu tenho que me enfrentar. É muito mais fácil eu me acomodar. Não, hoje eu vou ficar em casa, hoje o programa na televisão é bom, hoje... Não, eu me enfrentar. Não, eu tenho que ir. Porque eu estou aqui reencarnada. Para mim, evolução espiritual e moral. Então, eu tenho que enfrentar tudo isso. Eu tenho que sair disso. Vocês estão vendo como que a caridade é muito mais profunda? É a caridade comigo mesmo primeiro. Não há caridade sem uma dose menor ou maior de sacrifício pessoal. Caridade significa mover-se na direção do outro, abrir mão do seu conforto e deixar de viver apenas para si. Sabe por quê? Porque dentro da caridade existe o perdão. Qual é o maior sacrifício que nós podemos fazer? Chama-se perdoar. Eu tenho que deixar o meu orgulho, meu egoísmo, minhas ambições. Então, o perdão não é fácil, principalmente porque todos nós somos orgulhosos. Então, o perdão, aí você fala assim, mas eu já perdoei. Mas é assim, eu perdoei, mas faz assim, você não passa na minha frente, não, tá bom? A gente fica bem, tá tudo certo, mas você fica lá e eu fico aqui. Não, isso não é perdoar. Aí você fala assim, mas eu também não consigo esquecer. A gente não pode também achar que a gente vai esquecer um fato que alguém tenha feito conosco. Exatamente porque nós temos algo que chama memória. Que hoje a gente tem que guardar senha, né? Tem que guardar um monte de números, CPF, RG, um monte de coisa na nossa cabeça. Então, isso chama memória. Graças a Deus, ainda tem um pouquinho. Já estou andando meio esquecidinha pela idade. Então, essa memória, às vezes, não nos deixa totalmente esquecidos do fato. Mas, se eu conseguir que aquele fato não me faça mal, já é um grande passo. Você lembrar do que aquela pessoa fez, mas aquilo não lhe fazer mal, então você já pode considerar que o perdão já está atuando dentro de você. Isso é um trabalho dentro de nós. Não posso deixar. Isso é caridade. Vocês estão vendo como que a caridade é muito mais profunda? Então, dentro da caridade, por isso que tem o que eu disse lá? Renunciar. Renunciar ao meu orgulho, à minha vaidade. E quantas vezes nós temos que fazer isso dentro de casas, né? Com os nossos cônjuges, irmãos, pais, amigos, para que nós possamos alcançar essa evolução que nós viemos buscar aqui. Então, o perdão está dentro da caridade também. Outra coisa que está dentro da caridade, não discriminar ninguém. Olhar a todos como irmãos. Sabe que quando nós oramos o Pai Nosso, a primeira frase, qual que é? Pai Nosso. Quando eu digo isso, eu estou dizendo para Deus que eu vou olhar a todos como irmãos. Abraçá-los é fácil, porque vocês estão aqui, compartilham dos mesmos ideais que eu, estão aqui limpinhos. Agora eu digo para Deus, quando eu digo Pai Nosso, que aquele meu irmão que está lá na rua, que não teve a mesma oportunidade que eu, também é meu irmão. Será que eu vou conseguir, olho no olho dele, como eu estou aqui com vocês? Então, a caridade também é isso. É olhar todos como irmãos, não discriminar de forma nenhuma. Vocês estão vendo como que a caridade é profunda? E aí Kardec nos diz, no 15º capítulo do nosso Evangelho, fora da caridade não há salvação. Então, nós temos que perdoar, não discriminar. E aí vamos indo que nós vamos falando mais.
Caridade significa mover-se na direção do outro, abrir mão do seu conforto. A caridade verdadeira não dá do supérfluo, mas do necessário. Sabe o que nós temos de mais caro? Não são as coisas materiais. Chama-se tempo. Ninguém quer doar o seu tempo. Se eu agora pedir aqui uma ajuda, porque tem uma família ali necessitada, todos vão se movimentar, colocar a mão no bolso, na bolsa. Não, eu tenho aqui, olha, pega, a gente junta e compra alguma coisa. Mas se nós pedirmos 30 minutos da semana da pessoa, aí é difícil. Será que você tem 30 minutos da sua semana para vir ajudar a limpar aqui? Aí é o que nós temos de mais caro. E é na caridade que nós temos que doar o nosso tempo. Então, eu sempre digo isso para as pessoas. Doe o seu tempo. Gente, a semana tem 168 horas. O dia é dividido em 3 etapas, pelo menos no Brasil, né? Todos vocês são brasileiros, sabem como que é. 8 horas de trabalho, de acordo com a legislação brasileira. Aqui eu não sei. Mas no Brasil, 8 horas de trabalho. De acordo com vamos dizer, a saúde, né? O Ministério da Saúde, 8 horas de sono nós temos que ter. E as outras 8 horas do dia. Como que nós estamos empregando? Aí cada um vai raciocinar. Infelizmente, hoje perdemos muito tempo nas redes sociais. A pessoa não percebe. Então, o dia é dividido em 3 etapas de 8 horas. 8 horas de trabalho, 8 horas de sono. E aí tem mais 8 horas aí. Será que nós não encontramos um tempinho para dedicar a alguém, a alguma coisa? Um tempo, pelo menos, para orarmos, para estudarmos, para nos evoluir? Então, é um raciocínio de cada um. Aí entra a caridade. E eu vou repetir o tempo todo. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há evolução. Então, é algo para refletirmos profundamente. Então, nós temos que dar do necessário. O que é o nosso necessário? Que nós achamos tempo. Muito menos nós retemos para si e distribuímos daquilo que nos faz falta. É muito interessante porque às vezes nós não conseguimos pensar, né? Lá no Brasil, vocês sabem que é um pouquinho diferente a nossa atuação dentro das casas espíritas. Nós temos muita carência, principalmente a minha cidade, é uma cidade pequena, e nós temos lá, minha equipe, nós temos 3 unidades de casas espíritas dentro da própria cidade para atingirmos os bairros mais carentes. Nós distribuímos marmitas, nós distribuímos 500 marmitas por semana, nós distribuímos, nós atendemos a 200 famílias. Então, com cestas básicas mensalmente, pães caseiros que nós produzimos e distribuímos. Então, é uma carência muito grande. Esses dias atrás, chegando na Casa Espírita à noite para fazer palestra, e tem a evangelização e é num bairro muito carente. Então, as crianças do bairro, bem pobrezinhas, elas vão lá. E as evangelizadoras, elas levam um lanchinho. Sempre levam um lanchinho. Então, eu acredito que, vamos dizer que 90% delas vão em busca do lanchinho primeiro, e elas aproveitam e passam as lições evangélicas. E eu cheguei mais cedo assim, e a criança veio e falou: tia, é você que vai ficar hoje com a gente? Eu falei: não, infelizmente a tia só fica com os adultos, que dão muito mais trabalho que as crianças. Aí ele falou assim: é porque eu queria saber se era você, que lanchinho que ia ter hoje. Aí ele virou para mim e falou assim: tia, me conta uma coisa, você janta todo dia? Então, é uma realidade muito grande, porque eu acredito que por aqui também tem a gente que não janta todo dia. Então, é a hora que nós temos que nos mexer um pouquinho e não nos abrigarmos no nosso conforto. É onde nós somos ociosos e acomodados. E simplesmente vamos, saímos, rezamos um pouquinho. Não, mas eu rezo, tá? Mas
o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o meu amor em ação? Vocês estão vendo que caridade é o amor em ação. Eu tenho que atuar de alguma forma. E isso tem que ser uma coisa que nos incomoda, sabia? Que nos cutuca. A nossa consciência nos cutucar. Ou, acorda, o que você está fazendo? Vamos, faz alguma coisinha. Porque fora da caridade não há elevação. Num exemplo, alguém que tenha muito dinheiro e dá um pouco, que não lhe fará muita falta, estará fazendo uma caridade com um C minúsculo. De uma certa forma, ela está fazendo, mas é um C minúsculo. Praticamente não é caridade. Até porque, às vezes, a pessoa é movida por sentimentos de vantagem pessoal e de reconhecimento. Muitas vezes as pessoas doam, mas para que seja feita uma certa propaganda. Olha, eu que mandei pintar o centro aqui. Eu que doei a tinta. Ou eu que doei isso assim. Então, a verdadeira caridade, ela é silenciosa. Tá? Ela é silenciosa. Ninguém precisa saber. Ninguém. Quem precisa saber? Deus. Ele fica. Porque na hora que nós voltarmos para o plano espiritual, o nosso acerto é com Ele. Eu posso enganar todos vocês com a minha falinha mansa, mas Deus eu não engano. Ele sabe o que está aqui dentro. Então é por isso que a caridade, ela vai além. Ela não pode ser com C minúsculo, não. Simplesmente para ostentar. E às vezes a gente quer ostentar isso para Deus, sabia? Ó, Deus, vem cá, eu estou precisando de um emprego. O senhor viu, né, que eu ajudei lá no centro. Vê se o senhor me, né, dá uma chancezinha. Então, cuidado com essas barganhas. Não existe isso. Quando você pratica a caridade, ela é silenciosa e você dá além daquilo que você possui. Então, nada de ostentar. E a gente ostenta até para Deus. O senhor viu, né? O senhor viu, eu estou indo no centro direitinho. Então, não é assim. Eu estou fazendo porque eu sei que eu tenho que ir. É a minha consciência que tem que estar tranquila. Porque fora da caridade não há elevação espiritual. Não há salvação. É por isso que Jesus exalta a ação do bem junto àqueles que não podem retribuir ou mostrar qualquer tipo de reconhecimento social. Então, a verdadeira caridade é quando você faz para aquele que não vai poder lhe retribuir. De qualquer forma, e nem precisa, nem quero um muito obrigado. Precisa. A gente faz, o que eu faço é porque eu quero. Não porque tem que fazer, porque o outro vai me agradecer, ou então amanhã eu posso precisar dele. Não, eu fiz porque eu quero fazer. Então, e olha, é tão lindo, porque outro dia nós estávamos num supermercado lá da cidade e a gente distribui essas 500 marmitas semanalmente e quem faz as compras sou eu. Então, eu saio do supermercado, vocês imaginam, com 40, 50 quilos de carne, outro carrinho cheio de arroz, outro de feijão. E eu passando pelo caixa, a moça falou assim, você tem restaurante? Falei, não deixa de ser. Brinquei assim. Onde que é seu restaurante? Aí eu falei, bom. Aí eu falei, a casa espírita, a gente distribui marmitas, né? Por isso eu faço as compras. Aí nós vimos onde chega a caridade que a gente não tem nem noção. Ela colocou a mão assim em cima da carne e falou assim, eu não sei se eu tenho esse poder, mas eu quero abençoar essa carne. Porque se eu não passei fome na minha vida com minhas 3 crianças, é porque tinha uma casa espírita perto da minha casa. E eu fui abandonada pelo meu marido com as 3 crianças pequenas e era lá que eu ia comer. Eu não sei se eu tenho esse poder, mas essa carne é abençoada e quem for comer vai ser abençoado. Ela falou, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Um dia lá na casa espírita perguntaram assim, se alguém podia ir lá ajudar, que eles iam fazer uma faxina.
E a única coisa que eu podia fazer, retribuir aquele carinho, era ajudando a limpar, porque eu não tinha condições. E eu fui. Aí eu estava limpando e a mulher que estava do meu lado, assim, eu comentei com ela que eu estava sem nada em casa, tal, comentando que eu ia levar os legumes que eles iam dar para mim, uma sacolinha de legumes. E fui para casa. Quando eu cheguei, não deu 1 hora mais ou menos que eu estava em casa, parou um carro. Olha, eu vou dizer para a senhora, tinha até latinha de leite condensado. O porta-mala estava cheio. Meus filhos ficaram enlouquecidos a hora que viram um iogurte. Então a gente não tem noção de quando a gente se mexe um pouquinho, aonde vai. E essa moça hoje, ela é caixa do supermercado. E ela está super feliz, porque hoje ela acha que ela está muito bem. Olha que coisa linda. E ela falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para a senhora. Quando passa alguém aqui que não tem condição, ela falou, dá só um exemplo. Outro dia uma senhora ia passando aqui com uma menininha e tinha arroz, feijão e uma dúzia de bananas. E ela passou o arroz e feijão e pediu para parar, não pôr a banana porque não ia dar para ela pagar, e a menininha chorando que queria a banana. Então hoje aqui no meu caixa não passa. Eu vou na minha bolsa, se eu tenho dinheiro eu pago e dou para a pessoa, porque eu sei quanto isso é duro, porque eu passei por isso. Então, às vezes, por não termos passado por uma situação assim, nós não entendemos o quanto é difícil. E eu gosto do trabalho que eu faço exatamente porque eu estou lá no convívio com essas pessoas e eu sei quanto que é duro, a carência. Então, quanto que a gente pode fazer? Nós não temos nem ideia. E essa moça me contar aquilo ali no supermercado e querendo abençoar a carne, porque que aqueles que fossem comer. Falei, pode abençoar, minha filha, com certeza o teu coração e o teu amor vai abençoar as pessoas que vão comer. E ela fechou os olhos dela, desculpa, mas eu estou chorando, e fez a oraçãozinha dela lá. Então, é isso que nós temos que fazer. A gente não tem ideia do pouquinho que a gente faz, quanto que representa para aquelas pessoas. É só a gente se mexer, é só querermos, é só fazermos. Enquanto o que almeja é a nossa satisfação, em vez de alimentarmos o nosso ego, vamos alimentar a nossa consciência, né? É por isso que Jesus exalta a ação no bem junto àqueles que não podem retribuir ou mostrar qualquer tipo de reconhecimento. Isso chama-se amor incondicional. Eu não posso pôr condições naquilo que eu faço e querer um muito obrigado da pessoa. Não. É fazer porque você quer, porque você se sente bem. Nunca esperar uma retribuição. Infelizmente, a gente espera isso até dos filhos. Então, a caridade, é o que eu estou falando, é até dentro do próprio lar. Quantas vezes a gente chega para um filho e fala assim, às vezes, quando eles ficam adolescentes, que resolvem começar a responder para a gente, né? Aí a gente vira e fala assim, quantas noites sem dormir com você chorando? Quantas noites te chacoalhei? Aquela lamentação toda. Nós fizemos porque somos pais e os amamos. Não precisamos cobrar. Não precisamos lembrar disso. Eles sabem. Então, vamos fazer. Isso chama-se amor incondicional. Foi o que Jesus fez aqui. Ele veio e praticou e se doou. Porque ele disse, pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me acolhestes, nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando vimos com fome, demos de comer, ou com sede, demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, presta bem atenção nisso que Jesus falou, que nós vamos explicar isso. E te acolhemos ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e viemos a ti? Em resposta, o rei lhes dirá,
Amém vos digo, que na medida em que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizestes. Então, o que Jesus quis dizer? É de chamar a atenção que Jesus se refere a quem faz a caridade como justos. Olha que coisa linda. Aquele que faz a caridade está agindo com a justiça. Por isso que lá na última bem-aventurança, ele disse, bem-aventurados aqueles que são perseguidos porque são justos. Então ele afirma que aquele que faz a caridade, ele está agindo simplesmente com justiça, porque ele pode fazer. Se nós viemos numa condição de fazer alguma coisa por alguém, que façamos. Isso é justiça. Isso é justiça. Então eu tenho que fazer. Fazer por mim, pela minha elevação, e eu só vou conquistar na hora que eu faço por alguém. Então ele chama de quem faz isso como um justo. Ele está agindo com justiça, ele tem que dividir, ele tem que fazer. Assim podemos entender melhor a colocação do mestre, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Essa, a virtude da caridade a que ele se refere, a quem atende aos que estão em desvantagem. Então, a justiça eu tenho que agir em direção daqueles irmãos que estão em desvantagem daquilo que eu tenho. No conhecimento, na ajuda, aquele que se instrui para poder me ensinar. Eu vou estudar para um dia eu poder vir ensinar. Porque eu vou dizer para vocês, aqueles que se propõem a vir ensinar, a vir ajudar num dia de estudo, é um tempo que ele está dedicando. É um tempo que ele está tirando dele para vir também. Então, de uma certa forma, por isso que eu comecei agradecendo a oportunidade de trabalho, porque é um tempo que eu estou tirando da minha vida. Eu estou aqui nos Estados Unidos por 25 dias, longe da minha casa. Mas é uma oportunidade de trabalho que eu estou encontrando. De poder, de tudo que eu estudei, poder dividir um pouquinho, né? A gente troca experiências. O nível da caridade não é o da reciprocidade conforme a entendemos, como uma relação de troca onde está envolvida a dinâmica de dar e receber imediatos. Em nosso ambiente psicológico comum, estabelecemos que os relacionamentos, para serem saudáveis, precisam mostrar essa característica da reciprocidade. Então, a gente fala umas pessoas, um casal dá certo quando os dois fazem a parte dele. Só que na caridade é um pouquinho mais além. A caridade nutre-se pelo gesto espontâneo do amor que se doa sem exigências ou expectativas. Ele faz a mais. Não é exigir igualdade. Eu faço e o outro tem que fazer. Não, eu tenho que fazer além do outro. Eu tenho que ir além. Isso é a caridade. Jesus diz mais, refere-se ao outro aqui como estrangeiro. Ou seja, que está numa ordem de diferenças. Por que o estrangeiro ele é diferente? Vocês estão aqui nos Estados Unidos e tem os americanos. São pessoas diferentes, falam uma língua diferente, têm uma cultura diferente. Então, nós só estou estabelecendo isso porque o estrangeiro chama-se o diferente. Por que Jesus falou isso? É muito fácil fazer o bem para os iguais. Mas num contexto de desigualdade de condições, são os pequeninos irmãos, exatamente aqueles para os quais Jesus aponta como alvo de caridade. Então, o estrangeiro, que ele quis dizer aqui, é aquele meu irmão que é diferente da minha condição e que eu posso fazer alguma coisa. Então, aquele que está em desvantagem de tudo aquilo que eu tenho. Eu tenho que ter olhos de enxergar, ouvidos de ouvir. Aquele que é diferente não pode oferecer nada em troca que possa ser efetivamente de interesse imediato. A moeda estrangeira não é aceita no território alheio e, portanto, não pode ser aproveitada. Então, vocês estão vendo o que é o estrangeiro que ele diz? É aquele que está em desvantagem da minha pessoa. E eu preciso fazer alguma coisa por ele. A beleza do seu ensinamento ainda se amplia quando diz que, ao fazermos o bem para os pequeninos, é a ele que o fazemos. Tem uma passagem de Simão Pedro que ele nos diz o seguinte. Ele estava num momento, depois que Jesus partiu,
ele foi, pescou, e ele estava num momento de muita tristeza. E ele estava pensativo, deixou o seu barquinho de pesca e bateu aquela saudade de Jesus, a saudade profunda dos ensinamentos. Ele ficou num cantinho em oração, lembrando de Jesus, as lágrimas correram. E ele estava perdido no seu pensamento, chegou um senhorzinho. Bateu nas costas dele e falou assim: você não é o Simão Pedro, que seguia Jesus? Eu falei: sim, eu sigo ainda os conceitos que ele me deixou. Olha, eu queria ver se você pode fazer alguma coisa por mim. Eu estou meio doente, estou com fome. Você pode me ajudar? Aí ele falou: claro. Levou ele até a casa do caminho, deu um alimento para ele, deu umas infusões, né? Porque naquela época eles davam infusões, que são chás, que eram os remédios da época. Fez com que ele deitasse numa cama, ele adormeceu. E assim que ele adormeceu, Pedro foi dormir também. E no seu sono ele desprendeu e encontrou com Jesus. Aí Jesus disse para ele: ô Pedro, estive junto com você, você me chamou, eu vim até você. Aquele senhor que bateu nas suas costas, ele acordou dos seus pensamentos, eu estava junto com ele. Isso me dá uma emoção porque vem uma lembrança, né, assim, na cabeça de que aqueles nossos irmãozinhos que são os estrangeiros, que às vezes nos aparecem, não os carentes, mas dentro dos nossos próprios lares, que estão em busca do nosso carinho, do nosso olhar, da nossa conversa, do nosso ombro amigo, muitas vezes Jesus está ali presente. E nós não podemos virar as costas. Porque fora da caridade não há salvação. Isso explica por que é tão gratificante fazer o bem, sendo por vezes até inebriante, chegando a tirar o sono à noite pela vontade de não parar. É a presença de Jesus. Talvez aí esteja uma explicação de um amigo que nos disse que um dia ele estava passando por uma rua e tinha uma pessoa convulsionando. E ele parou, auxiliou, acalmou a pessoa, colocou no carro, levou num pronto atendimento. E assim que ele chegou em casa, ele estava tão satisfeito com ele mesmo, com a atitude que ele teve, satisfeito com o que ele tinha feito, que ele nem conseguia dormir. E o que foi isso? É que a satisfação de fazer é tão boa que a gente não quer perder. A gente quer ficar com aquele sentimento. E vocês veem que, às vezes, atitudes pequenas. Se você estiver num lugar onde está lotado de pessoas e entra uma gestante ou uma pessoa idosa com dificuldade de andar e você se levanta e dá um lugar. Aquilo traz uma satisfação, assim, de você ter feito o quê? O correto. Você foi o quê? Justa. Vocês entenderam agora que a caridade é para os justos? Aquele que faz a caridade, ele é justo. Porque você pode levantar, você está saudável. Aí vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo. Estava fazendo uma palestra numa cidade próxima da minha cidade, uns 40 quilômetros mais ou menos. E eu estava voltando à noite, lá pelas 10h30 da noite. E na minha cidade tem um hospital de câncer, hospital de amor. Não sei se vocês já ouviram falar, mas na cidade de Barretos, estado de São Paulo, tem uma grande unidade de um hospital de câncer, que tem, acho que, 23 unidades pelo Brasil. É uma coisa maravilhosa, gente. E na minha cidade tem uma unidade dessa. É fantástico. É fantástico. E tem uma entrada, vindo dessa cidade, tem uma entrada que passa pelo Hospital do Amor e tem uma segunda entrada. Eu sempre entrava pela segunda entrada. E aquele dia eu vinha dessa cidade pensando, né, me achando. E eu vinha pensando assim, já estou velha, não aguento mais, 40 anos, andando pelas estradas todo dia, né? A minha amiga me levando lá para os Estados Unidos um mês. Eu vinha pensando, assim, eu estou brincando, os Estados Unidos nem pensei, eu vinha pensando ali, todo dia eu pego estrada e vou, tem dia que eu vou a 150 quilômetros da minha cidade, faço a palestra, retorno, quer dizer, ando 300 quilômetros para fazer uma palestra. E eu vinha
no meu carro, confortável, e reclamando na minha cabeça. Mas eu acho que eu estava com um créditozinho por ter feito uma palestra. E ao chegar próximo, falei, vou entrar aqui mesmo pelo Hospital do Câncer. E quando eu estou passando em frente ao hospital, aquilo foi obra da espiritualidade, para vocês verem, para me chamar a atenção. Está saindo um casalzinho ali do hospital, de mãozinha dada, 2 idosos, 10 horas da noite, atravessando a rua, até brequei o carro, freio para eles passarem. Aí eles entraram, tinha um ônibus de prefeitura no Brasil, vocês sabem que deixa a desejar. Nesse ônibus estava escrito Cacilândia. Cacilândia é uma cidade do Mato Grosso que fica a 200 quilômetros da minha cidade. Eles iam entrar nesse ônibus e ainda iam andar 200 quilômetros para chegar na cidade deles. Talvez podem ter feito quimioterapia, radioterapia, passando mal, provavelmente. E aquilo foi obra da divindade, que era para eu enxergar. Naquele momento, minhas lágrimas correram. E eu me senti tão culpada de estar pensando aquilo, porque eu sou saudável, não tenho problema nenhum de saúde. No meu carro confortável, chegando na minha casa e reclamando de estar fazendo bem. A hora que eu entrei em casa, meu marido assistindo televisão, eu chorando. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, não, fica tranquilo, não aconteceu nada, é eu com Deus. Eu preciso ir lá para o meu quarto agora pedir 1000 desculpas, porque eu estou errada, eu não estou sendo justa. Então, é isso que nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Não reclamar, fazer sempre que puder. Sempre. É por isso que nós não podemos, reclamar. Nós temos que olhar a saúde, porque eu não posso fazer alguma coisa. Eu tenho que me dividir. Isso que é o mais caro que nós temos, é se dividir. Nós doamos um dinheiro. Não, é o meu tempo. Tem um assunto que eu sempre abordo, que é o dízimo. Então, as pessoas têm uma polêmica com isso, né? 10% do seu salário. Se Deus falou que é 10% do meu salário, qual o poder que Ele tem? Qual o salário que Ele me paga? Vida. Tempo de vida. E aí Ele pede 10% do nosso tempo para o próximo. Não é para Ele, é para a nossa própria evolução. E aí, quando eu descobri isso, através de estudos e mais estudos, e me aprofundando, porque sempre foi uma dúvida na minha cabeça, porque lá no Brasil, um salário mínimo é R$ 1.400, impossível que uma pessoa tenha que pegar R$ 140 do salário dela e dar, e sendo que ela vive numa dificuldade incrível, aí eu descobri que não é dinheiro, é o tempo. E eu comecei a entrar Falei, será que eu dou 10% do meu tempo? Então, é algo para a gente fazer as contas. O que eu estou fazendo? Eu estou doando isso? 10% do meu tempo? Que é isso que ele está pedindo para mim. E se ele nos dá vida e tempo de vida e uma reencarnação, uma oportunidade, eu tenho que fazer jus a isso. Eu tenho que me mexer para isso. Então, é a hora de raciocinarmos por isso. E aí é onde a gente fica a imaginar como devia se sentir Chico Xavier. Né? Depois de um dia de psicografias consoladoras, depois de trabalhar o dia inteiro, ele ficava até 2, 3 horas da manhã psicografando cartas, ele psicografava livros, quase 500 obras ele nos deixou para que nós pudéssemos ler e alcançar a nossa evolução. Olha quanto tempo essa pessoa dedicou. Será que ele pagou os 10% dele? Ele pagou muito mais. Muito mais. O crédito dele, por isso que ele foi recebido simplesmente por Jesus. Então, é isso que nós temos que cobrar de nós mesmos. Cobrar do nosso tempo, daquilo que eu posso doar.
E para que a gente possa realmente entender isso, é quando nós vamos raciocinar e ver as palavras que Paulo nos deixou. Mesmo que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa, um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Olha só o que é caridade. Então, não é só eu doar algo, é comigo, meu tempo, meu amor, meu carinho. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa. Não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita o mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Essas foram as palavras de Paulo de Tarso. Então, olha o resumo que ele fez aí do que é a caridade. Então, a caridade é algo muito mais profundo. Eu sei que para nós, seres humanos, fica difícil. Tudo isso aqui. Mas nós estamos aqui para quê? Para buscar a nossa evolução espiritual e moral. Então, nós temos que a todo momento nos vigiar para alcançar um pouquinho. A nossa casa, lá no Brasil, chama-se Instituição Beneficente Benedita Fernandes. Talvez vocês não conheçam quem é Benedita Fernandes. Benedita Fernandes é um espírito de luz. Ela viveu na cidade de Araçatuba, próximo à minha cidade, no estado de São Paulo. E ela viveu nas ruas, tida como louca, como desequilibrada. Mas ela era uma médium. Ela tinha uma sensibilidade, então ela estava envolvida por espíritos obsessores. E por ela, às vezes, ficar muito desequilibrada e nesse desequilíbrio atingir outras pessoas, eles a levavam para a cadeia, para a penitenciária, para contê-la. E o dirigente ali da penitenciária era espírita. O que ele fazia? Ele dava passes nela. E ela se acalmava. E Benedita começou a ouvir uma voz para que ela pudesse amparar as crianças de rua, que ela iria melhorar. E esse carcereiro começou a entusiasmá-la. Vai, Benedita, se você está ouvindo, vai fazer. Então, ela achou uma casa abandonada e ali ela se abrigou e começou a amparar crianças de rua. E também pessoas desequilibradas mentalmente, que eram despejadas pelas suas famílias. E aí ela começou a envolvê-los e melhorou da obsessão dela. Para vocês verem que o maior trabalho de desobsessão que existe é a nossa mente. O que ela fez com o trabalho dela? O obsessor que a envolvia e que a deixava desequilibrada, ela converteu o obsessor e ele passou a ajudá-la. Olha para vocês verem que trabalho maravilhoso da parte dela. Pelo trabalho de ajuda ao próximo, foi a caridade, o desprendimento dela, ela converteu o obsessor num mentor espiritual dela. Olha que coisa maravilhosa. É o maior trabalho de desobsessão, gente, é você se doar. E aí, então, ela começou a amparar, e essa dona Benedita Fernandes, na cidade de Araçatuba, uma pessoa das ruas, que não tinha nada, deixou na cidade de Araçatuba um hospital psiquiátrico, uma casa que ampara crianças abandonadas, um lar para idosos e uma escola. Então, quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer, a gente faz. E uma particularidade, tinha um senhor
Eu não sei se alguns aqui já ouviram falar, porque no Brasil, antigamente, existiam os bocheiros. Era um senhor que andava pela rua e vendia os miúdos do boi, assim, tipo o coração, o fígado, a língua, né, o bucho, então chamava bocheiro. E esse seu Ricieri era um bocheiro. E passando pela rua, aonde a dona Benedita morava com essas crianças, ele viu as crianças assim e aquele dia ela não tinha nada para eles comerem. E aí as crianças estavam ali e pediram para ele alguma coisa. E contaram que ali eles moravam com ela, né? E passavam, às vezes, necessidades. Então, o que ele fez? Ele doou algumas coisas, aí todo dia, o que ele não vendia, ele ia lá e dava para ela. Os restos que sobrava, ele passava lá e deixava tudo lá. Ao ponto de chegar um ponto que ele não queria mais nem vender nada. Ele queria chegar e dar tudo para ela. Então, ele dava uma voltinha na cidade, não vendia, ele já deixava para ela. Aí a esposa começou a implicar, porque não ia mais dinheiro para casa. Aí ele foi aprender o ofício de pedreiro, começou a trabalhar como pedreiro para levar o dinheiro para casa e as carnes ele levava para a dona Benedita. E assim ele se envolveu com o trabalho dela e assim foi a vida dele, sempre envolvido e ajudando a dona Benedita nas obras dela. Dona Benedita desencarnou e ele ficou tomando conta das obras de dona Benedita. Seu Ricieri teve um câncer e foi se tratar no Rio de Janeiro. Ana Geici Guimarães, conhecida de vocês, grande oradora espírita, grande médium, que vem aqui também, faz palestras, morava na cidade de Araçatuba, conhecia o seu Ricieri e dona Benedita. E hoje, Ana Geici mora no Rio de Janeiro. Então, quando ela soube que o seu Ricieri estava no Rio de Janeiro para tratar de um câncer, e ela também amiga do Divaldo, e o Divaldo estava no Rio e iria na casa de uma pessoa fazer um evangelho, ela foi lá e pegou o seu Ricieri, que era amigo dela, e levou para bater um papo com o Divaldo. O Divaldo dá uma palavrinha para ele estava meio cabisbaixo por causa do tratamento do câncer. E aí fez lá a apresentação e ela falou assim, Divaldo, ele está aqui tratando de um câncer, você tem alguma palavrinha para ele? O Divaldo olhou assim, falou assim, entrou em concentração, falou, tenho sim. Tem um espírito aqui dizendo o seguinte, Divaldo não conhecia nada da história. Ricieri, te aguardo de braços abertos, devido às suas sobras. Ela o aguarda no plano espiritual. Aí ele disse assim, Dona Benedita! Aí ele se emocionou, todos se emocionaram. E aí ele falou assim, mas Dona Benedita, já que a senhora está aqui, eu preciso voltar para Araçatuba porque eu estou terminando uma obra na Casa das Crianças. E eu preciso voltar para terminar a obra. Aí Divaldo concentrou mais um pouquinho e ela disse o seguinte, que você terá uma moratóriazinha. Você volta, termina a obra. E ela estará lhe esperando de braços abertos devido às suas sobras. Será que nós teremos um dia uma chance, uma oportunidade como essa? Devido às nossas sobras? Por isso eu digo a vocês, fora da caridade, não há elevação espiritual. Fora da caridade, não há salvação. Que a paz de Jesus permaneça com todos.